Bem-vindos, amigos, a mais este Floripa em Foco especial, hoje falando de tarô, com a taróloga, terapeuta floral, reikiana e também advogada, a Vera de Mello. Agora sim, Vera, tudo bem? Tudo bem, você? Bem-vinda. Prazer. Você Obrigada. mora em Brasília hoje? Em Brasília, atualmente. Porto-alegrense que mora em Brasília. E você é advogada, como é que o tarô, a terapia floral, entrou na sua vida, Vera? Olha, a terapia floral começou primeiro, porque eu tenho uma amiga de Porto Alegre e ela falou assim, também trabalhando Com isso? no mesmo... Não, advogada também. Ah, também é advogada. Advogada também. Terapeuta floral. E aí ela dizia assim, eu disse, o que você vai fazer no final de semana? Ah, vou me divertir com terapia floral. Ela falou, né? Porque o curso de terapia floral é muito diferente daquela coisa rígida, assim, das leis e tudo. E eu fui por curiosidade. Comecei, gostei tanto, me aprofundei. Por um acaso começou? Por acaso. E aí você viu que por influência dela. Que a vibração é essa mesma. Exatamente, a vibração é essa. E aí você se descobriu e aí já entrou reiki, tarô. Tudo é uma consequência, né? Agora, o tarô foi um caminho que eu busquei a partir do momento que eu tive aquele choque anafilático. Aquele choque anafilático, que eu tive a experiência de quase morte, então a percepção ficou muito aberta e eu comecei a querer saber como lidar com aquilo. Como é que foi essa história do choque anafilático? Medicação errada de médico. Uau! Você está aqui então por Foi um acaso, um erro, Vera. exatamente, que quando a médica, minha amiga, assim, que eu fui consultar e ela disse, Vera, você está aqui por acaso, porque ela viu toda a ficha, tudo que tinha acontecido, daí ela ficou espantada, né, de que eu tinha superado e voltado. Ficou em coma algumas horas, alguns dias. Sim. E voltou. Lembra de alguma coisa do que viu lá? Lembro sim. Tudo? Não. Lembro tudo. Tudo? Uau, que experiência, hein? Muito. E resolveu voltar ou te mandaram de volta, Vera? Não, quando eu cheguei lá, porque a gente tem todo um passo a passo que todas as pessoas que têm experiência de quase morte contam, não é? Que você vai, tem o túnel... Não, primeiro tem a regressão, como fosse um filme da sua vida, todas as questões que você tem que rever. Depois tem aquele túnel e aí cheguei na luz. Quando eu cheguei lá, tinha sempre um ser me acompanhando e eu desmistifiquei com isso a morte, porque a gente se apavora tanto, desmistifica. E aí esse ser falou, você vai voltar. Sua vez não é agora ainda. E você voltou já com essa percepção toda já Daí despertada? a percepção começou a aumentar muito. Claro, eu voltei, fiquei um pouco no hospital, depois quando eu saí, tudo, os meus padrões tinham mudado em relação à percepção, a perceber as coisas. Eu via de uma forma, eu comecei a ver de outra forma, comecei a sentir uma série de coisas diferentes e aí eu fui atrás para trabalhar Saber isso. entender o que era. Porque teve uma coisa que foi assim, no momento lá, eu queria ficar lá. Na luz. Na luz. Porque eu achava que o que eu era e o que eu fazia era muito pequenininho. Não era suficiente? Não era o suficiente. Eu tinha muitas possibilidades mais e eu pedi, me tira desse corpo. Porque... Estava infeliz com a sua vida, Vera? Não, eu achava que estava tudo bem. Aparentemente estava tudo bem. Mas no momento que você tem uma percepção muito grande de tudo e da sua capacidade, que é infinita. Infinita. Então você, né, começa a pré-julgar. Exato. A própria vida. Exato. Porque na regressão aos fatos importantes da minha vida, eu já fiz um julgamento, né? Ninguém me julgava. Não existe esse julgamento de outro. Deus, do outro. É você que se julga. A gente mesmo. A gente mesmo é que dá o tom da nossa existência. Dá o tom, exatamente. E como o importante era o amor, não é? Tudo isso que eu aprendi, então eu fui para essa busca e encontrei o tarô. Olha, e você já era advogada na época desse choque anafilático? Já. E permanece advogada?
Permanece. Que interessante, né? Dois mundos bem... Dois mundos paralelos. Paralelos, né? A advocacia... Mas eles se tocam, né? Se tocam? Se entrecruzam? Se entrecruzam. Como assim? Você acha que as questões que você vai tratar... As pessoas, exato, porque tudo agrega. Tanto a sua percepção de um mundo como de outro, tudo se intercomunica. Tudo está ligado, né? Tudo é uma está coisa ligado. só, né? É uma rede, né? O mundo é uma rede, não é? E você percebe que alguns de seus clientes, assim, vocês tratam mais do que questões jurídicas ali? Sim. 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 Quer dizer que não existem acasos, Vera? De jeito nenhum. É a sincronicidade, né? O tempo todo. Tempo todo. Se tem algum Tempo telespectador internauta nos acompanhando, então, não é por acaso. Não é por acaso. Que maravilha. Ligou na hora certa. Ligou na hora certa. Aliás, a TV Se Floripa... deu conta. Se deu conta. A gente não sabe os caminhos que nos levam Exato. a alguns lugares, né? É. Mas aqui a TV Floripa ela tem essa característica, né, de oferecer coisas ímpares para as pessoas, né? Coisas que não se vê em outros canais, né? E as pessoas elas vão em busca, muitas vezes até sem saber, mas é que a alma delas pede isso. A alma, né? A gente acha que é só o nosso raciocínio, a nossa mente, mas a alma está, né? De novo, né? Não é por acaso que você está aqui ouvindo a Vera de Mello, taróloga, e que está aqui em Floripa fazendo atendimentos. Exato. Por mais uma semana, né? Isso. Hoje estamos aqui no dia 9. Dia 9, estamos gravando no dia 9, mas vai ao ar lá pelo dia 11, 12. Isso fica certo. até o final da semana, lá no dia 15 e 16, que tem o feriado. 17, exato. Até o dia 17, sábado. Isso. E dá para quem quiser agendar com você. Pois não. Você vai atender lá no espaço Sim. Om Shanti, que fica na Cachoeira do Bom Jesus, na travessa, na Servidão Nestor Braga, 198, na Cachoeira do Bom Jesus, e você entra ali da rua Luiz Boité Piazza, que é a principal da Cachoeira do Bom Jesus, na altura do Hotel Alhambra, você tem a Servidão Nestor Braga 198, lá no espaço Om Shanti, onde você pode consultar com a Vera de Mello. Tarô, floral, tudo, ou é só tarô dessa vez? Eu acho... Não dá para delimitar. Que eu não delimito, Silvio, porque quando você atende alguém, de repente a questão de floral se apresenta. Tem outros que ajudam ali Exatamente. a tratar. Exatamente. Isso. Então que a pessoa venha aberta, sem expectativas, Isso. que ela vai ter o que precisa. Exatamente. Muito bem. E o espaço Om Shanti tem o telefone 3209-2811. Ou você pode agendar com a Aurélia pelo 999-10-6733. E se você não é nem aqui de Floripa, você pode encontrar a Vera em Brasília, pelo telefone 61 98163 0456. Número bonito e fácil. 56, é o WhatsApp, né? O WhatsApp também. 98163 0456. DDD 61 lá da região de Brasília. E quanto tempo leva um atendimento de tarô, uma consulta sua? Em torno de 1 hora. 1 hora. É. E a pessoa tem que voltar depois? Aí depende. Cada caso é um caso, exatamente. Dura 1 hora. Certo. Mas já tem casos que meia hora resolve, outros precisam mais. Às vezes as pessoas têm apenas uma questão, né? Para colocar e elas querem aquilo, são pontuais. Pontualmente. Pontualmente. Aí, dependendo do caso, né? Cada caso é um caso, como eu falei. E como eu falei, as pessoas vêm, às vezes, com uma preocupação, querendo ver uma questão, e outras aparecem. Então, essa 1 hora, muitas vezes, ultrapassa um pouco, até passa mais do que isso, certo? E que tipo de questões dá para tratar, abordar com as terapias que tu oferece? Com o tarô é tudo, não é? A gente... Tudo? Não tem delimitação? Não tem delimitação. Porque é o que eu falo. Quando a gente começa a fazer o atendimento, é como se fosse um filme. Se forma o campo da vida, o campo energético daquela pessoa, e como um filme.
ela está em primeiro plano e atrás está passando várias questões. Você vê isso? E eu vejo isso. Então, muitas vêm para primeiro plano. Então, aquelas que se apresentam, muitas vezes não é aquela que a pessoa mostra no início que quer saber, mas outras questões. Então, existe aquela liberdade de perguntar, não é? Porque ali é um atendimento, também é uma terapia. Você quer mexer nisso ou não quer? Porque tem questões que você não gosta de mexer, outras você quer saber, né? Não está preparado ainda. Exatamente, porque o tarô, ele é universal, universal, né? É uma arquetípico, né? Vem todas as questões da vida toda, né? Muitas vezes de outras. Aliás, muitas outras. Né? Muitas outras. E para quem não conhece tarô, de onde que vem o tarô? Como é que surgiu essa maravilha? Olha, ele é milenar, não é? Falam, tem uma classificação assim, de quando foi, a partir do tarô de Marcélia, mas diz que ele é do Egito, que é muito mais antigo até do que isso, né? E é um conhecimento que foi, antes era oculto, e foi passado para as lâminas, né? E colocaram assim, no popular, para as pessoas normalmente olharem, verem, coisa e tal, como se fosse um jogo. Começou daí. E aí depois as pessoas começaram a se aprofundar e cada vez mais estudar isso, né? O Jung, Jung também. Se baseou muito no tarô para... O Jung fez também o prefácio do I Ching, né? Foi. Que você falando das cartas do tarô que botaram nas lâminas, diz que o I Ching, que é aquele que você joga as moedas e dá as linhas, né? Ele era todo um conhecimento que os sábios chineses já detinham. Mas com o tempo foi perdendo, aí eles fizeram os símbolos. Exato. E se perdeu mais, eles fizeram o livro, né? Isso. E agora está tudo ali disponível, da mesma forma que o tarô. Isso. E todos são universais, falam do ser humano, né? O I Ching, ele fala muito das estações do ano, por conta, né, dos chineses, das colheitas, de tudo aquilo que era interessante, não é? E tudo isso agrega, porque eu também conheço o I Ching. É bom, né? É ótimo. Eu conheço gente que não sai de casa sem tirar o I Ching, né, todo dia. Que é bem interessante. Tem uma pessoa bem especial que faz isso. E você atende lá em Brasília, você tem um espaço próprio para atendimentos? Como é que é lá? Acontece o seguinte, como eu tenho um outro trabalho oficial, então eu já tive o espaço, então dependendo da necessidade do meu trabalho oficial, muitas vezes eu atendo também. Mediante a hora marcada e tudo mais. E qualquer pessoa no fim pode vir a ler tarô, né Vera? Pode. Mas você tem esse diferencial. Eu também dou curso de tarô. Você dá curso de tarô também? Dou curso. Porque eu acho que é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, certo? É muito importante. Você vai se vendo e você vai resolvendo questões você mesmo, próprias. Então, eu acho importante que a pessoa tenha uma ferramenta que ela se sinta confortável com aquilo, que ela saiba e aprenda e possa. Porque o tarô é assim, você nunca sabe tudo, sempre tem mais. E à medida que você vai aprendendo, vai exercitando essa arte, você vai refinando o seu instrumento, afinando, como se fosse um instrumento. Você vai afinando esse instrumento e cada vez mais o seu canal fica cada vez mais limpo, a comunicação é mais fácil. Fica mais preciso. Fica mais preciso. Preciso. Porque muitas vezes você está lendo, não é só ali, o que está ali, na carta que está aparecendo, tem mais coisas e aquele ali é o motivo. É um gancho. É um gancho. É um gancho. Você estava dizendo antes que às vezes a pessoa vem ali com uma questão, mas o que está em jogo é o que a alma da pessoa quer. O que a alma da pessoa quer. E você fala para a alma da pessoa. Para a alma da pessoa. E todo mundo tem alma? Sim, e mais do que uma, segundo o meu entendimento. Mais do que uma alma? Mais do que uma alma. Como assim? A alma nova e a alma da pessoa e a alma antiga. A alma ancestral. Olha, e elas não brigam de vez em quando, não?
Não, convivem? Não, elas convivem muito bem, porque é um outro entendimento, não é? Muito superior ao nosso. Bacana isso. É. E a gente tem também, para conviver com a alma do agora, o ego, a mente, esse povo todo, né? Esse povo todo que a gente tem que dominar e aprender a lidar mesmo. Porque eles um pouco é o que atrapalham, né? Mas ainda bem que nós temos também o eu superior, não é? Que é quem acaba botando uma pessoa para assistir um bate-papo, por exemplo, que nem o da Vera de Mello, né? Exatamente. Muito bom. Que não é por acaso. Não é por acaso. E você, então, qualquer pessoa pode vir a ler tarô, botar as cartas para alguém, mas você tem esse diferencial de que você tem uma percepção a mais da coisa. Tem. Você vê um filme correndo atrás da pessoa. Eu faço isso com uma orientação de contribuir, né? Tanto para o crescimento de quem está fazendo e para o meu crescimento também, porque há uma interação, não é? E você se sente muito melhor depois que lê. Eu não gosto de passar muito tempo sem ler para outra pessoa. Você aprende também quando está ensinando? Aprende. Que legal. Aliás, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende. Quando uma alma toca a outra, não tem como não ter conhecimento aí, né? Não é Exatamente. por acaso, né? Não é. E você falou também, antes da gente entrar no ar, de que às vezes você vê uma situação, avisa a pessoa, alerta a pessoa, mas não é fatal que aquilo vá acontecer. Vai depender. Porque a leitura de tarô, ela dá indicativos no momento em que ela é feita, aquilo está valendo. Mas se por acaso a pessoa, porque tem o livre-arbítrio, a pessoa decide outra coisa, resolve de outra maneira, não é? É como eu falei com você, se diz, aparece ali que em determinado, você vai num evento tal, que é naquele evento, vai conhecer uma pessoa que vai ser importante para você e você resolve não ir no evento, é o seu livre-arbítrio. Não é? Aí você não vai conhecer a pessoa. Mais ou menos isso. Então você sempre tem esse poder de escolha. Deus mesmo, não é? Nos dá esse poder de escolha. Eu acho que é o gancho que a gente tem que prestar atenção. Né? Exato. Ficar atento às oportunidades. Porque, resgatando agora o ego, a personalidade, isso às vezes trava o caminho da alma, não trava? Exatamente, trava sim. E esse planeta do jeito que está bem destravando, né? Está destravando. Destravando. Isso é importante. Você por acaso assiste televisão? Costuma assistir televisão? Algumas vezes sim. Mas não esses telejornais, essas coisas... Não, porque foca muito no negativo, não é? Então, eu acho que quando eu tenho os períodos que eu passo sem ver televisão, sem ler jornal, sem ver nada, a percepção aumenta muito mais, você tem mais contato com você, né, com a sua alma. E porque tudo isso, assim, quem é que determina o que você tem que assistir? Quem é que determina? Quem faz a pauta do telejornal? Exato. Para quê? E o que vai botar ali, né? Exato. E entre tantas coisas positivas, por que só ressaltar o negativo? Não é por acaso, né, Vera? Não é. Não é por acaso. Aliás, eu recomendo várias vezes aqui, né, de que você não assista a televisão. Principalmente os telejornais das emissoras abertas. É lixo, é sangue. Parece que eles... Parece não, eles fazem isso para te botar numa vibração baixa. Ficar vibrando no ódio, na inveja, no rancor, né? Eu lembrei daquela história da mulher que estava cortando beterraba e ouvindo o rádio, e daí disse que estava dando uma doença nova, que uma das indicações, e que era muito rápida para morrer, que uma das indicações era as mãos vermelhas. Aí ela olha as mãos, sujas de beterraba, mas ela não se dá conta, e ela morre. Aí chega lá em cima, mas não era para você chegar agora. Não era uma beterrabite que ia não te era. matar. Quer dizer, é uma alegoria para dizer que nós muitas vezes nos influenciamos e ficamos com uma disposição para o negativo, né?
Por conta de notícias, de coisas que... Do que a gente se alimenta. Do que se alimenta, exatamente. Se alimenta de notícias ruins, você vibra naquela baixa frequência. Exato. E também isso não é por acaso, né, Vera? Não. Porque quem faz a gente vibrar na vergonha, no medo, no ódio, é quem não quer que a gente vibre no... Positivo, né? No amor. No amor. Porque o amor é tudo, né? A fonte de tudo. O amor é a fonte de tudo? É a fonte de tudo. Nós estamos aqui por conta disso, não é? É? Do Para amor? fazer uma mudança pelo amor, exatamente. Fazer uma mudança pelo amor. Pelo amor. Só o amor constrói. Só o amor constrói. E a gente realmente está em tom de brincadeira, né? Mas a coisa é bem séria. A gente está aqui para aprender o amor. Exato. Tanto por si próprio quanto a expressar, amar o próximo, né? Exatamente, porque senão qual seria o nosso objetivo, não é? De passar por uma série de coisas, de vida, de questões, se não fosse para melhorar e ajudar o mundo a melhorar também, não é? Para que seria? Para que serviria isso? E às vezes eu me pergunto, Silvio, por que você leva assim, às vezes, tantas situações à frente, tem aquele ânimo? É o amor, não é? Porque por que mais? Se fosse por questões egoísticas só, você não iria fazer um trabalho, muitas vezes, né? Tão bom que você faz, não é isso? Você está falando do genérico. Do genérico e do pessoal. Ah, é? Olha. Exatamente. Parabéns a você também. Obrigada. Parabéns a você também. Vera querida, a gente já está no final do nosso espaço. Faltou dizer alguma coisa que está na ponta da sua língua que você acha que vai ajudar os nossos telespectadores internautas? Olhando naquela lente ali. Você é muito importante. Você é maravilhoso. E você veio para vencer e para criar. Não esqueça nunca disso. Todos são capazes de criar e Todos vencer? são capazes. Todos têm que acreditar em si mesmos. Mas tem um caminho para isso que tem que ser descoberto. Tem. Diga você. Cada um tem um caminho, né? Cada um tem um caminho, exatamente. E se encontrar nesse caminho é muito importante. É. Mas quem E isso procura acha. tudo é uma busca. E um se olhar sempre, né? Se olhar, olhar-se sempre. Sempre se olhar. Olhar-se sempre. Aquele tal do conhece-te a ti mesmo, Conhece-te a ti mesmo, exatamente. que os gregos lá já falavam isso. Né? É. Interessante, né? Os séculos passam e a questão a ser trabalhada continua a mesma. Né? Continua mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Isso. Bem interessante. E o mundo muda, né? As coisas acontecem. Você pensa que é só essa materialidade aqui, mas não é, na verdade, né? Isso aqui é um detalhe, né? É só um detalhe. É como aquela pessoa que chegou na ilha para fotografar. E, na verdade, encontrou outras coisas para fazer e acabou fazendo. Quando o navio passou de volta, ela não tinha fotografado, não é isso? Porque ela simplesmente ficou tão envolvida com tudo isso, que é o que acontece muito com a gente. A gente fica tão envolvido com tudo que está acontecendo na nossa vida, é uma questão aqui, um problema ali, você vai focando naquilo e esquece o essencial. É. E, de novo, né, puxando a questão dos meios de comunicação, eles nos jogam para pensar a coisa mais baixa ainda. Querer ter a roupa que não tem, a pessoa que não tem, o corpo que não tem, ficar olhando para o que lhe falta. A escassez. A escassez, ao invés de focar na abundância. Né? Exatamente. Tem para todo mundo no planeta mesmo, é verdade essa história de abundância? Velho? Claro que sim. Eu acredito nisso. Tem para todo mundo? Tem para todo mundo. Cada um tem seu lugar também. E a terra, tem tanta terra, né? O que você plantar Também. nasce Exatamente. abundantemente. É. Tem água abundante, E tem para que fruta. focar na escassez? É só questão de percepção das coisas, não é? É. De novo, né, aqueles que nos tentam manter na baixa vibração, Exato. querem eles ficar... Enfim, não vamos falar mal de ninguém, né? Vamos falar de amor. Nós temos que cuidar da gente, não é? Cuidar, Do nosso jardim. Você falou o correto agora. Cada um tem que cuidar de si, né? É. Querer salvar um ou outro. E quanto mais você ficar alerta para essas coisas, que você está falando, inclusive, do geral,
vai se olhar mais, não é? Vai se cuidar mais, não é isso? E quem se cuida está pronto para também ajudar a cuidar dos outros, não é isso? Quem cuida do seu jardim vai encher de borboletas bonitas. Né? E as borboletas vão chegar, cuida do seu jardim, não saia procurando o jardim ali. Isso. E tem aquela história do jardim das borboletas, né? É. Não adianta você correr atrás das borboletas. Você tem que, da felicidade, ou seja o que for. Você tem que cuidar do seu jardim, que elas virão naturalmente. Exatamente. Na hora que você estiver preparado, as borboletas aparecem. Vem. Então, conversamos com a Vera de Mello, que é advogada nas horas vagas, mas nas horas cheias, ela é terapeuta floral, reikiana e também taróloga. Dá aulas de tarô, cursos de tarô. Tem um tempo de esse curso de tarô? Quantas aulas precisa? Ou depende do grau que a pessoa quer? Depende do grau. Porque tem o básico, né? E depois tem o período de amadurecimento, mais profundidade, né? Porque o tarô é bem profundo. Bem profundo. A Vera, então, está aqui em Floripa até o dia 17 de junho e você pode consultar com ela lá no espaço Om Shanti, que fica na Cachoeira do Bom Jesus, na Servidão Nestor Braga 198. O telefone lá é 3209-2811. Pode agendar também com a Aurélia pelo 99910-6733. E o telefone da Vera lá em Brasília, onde ela reside agora, é o 61 98163 0456. E o e-mail da Vera é vfloresmm@gmail.com. Repetindo, vflores, flores, de Maria, @gmail.com. Vera, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e espero nos vermos mais vezes aqui. Obrigada também, Silvio. Muito obrigada também. Parabéns pelo seu trabalho também. Parabéns a todos nós. Amém. Parabéns ao telespectador internauta que chegou até aqui e pode rever esse bate-papo com a Vera de Mello daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.